King of the road, trailer for sailoring, trailer for sailoring, ain't got no. Olá, me chamo Ellen Natália e, como já mostraram no início do vídeo, hoje iremos falar sobre o estudo dos principais fatores de desperdícios de alimentos em uma unidade de alimentação e nutrição. Primeiramente, unidades de alimentação e nutrição são espaços voltados para preparações e fornecimentos de refeições equilibradas em nutrientes. Bom, nesse sentido, é importante ressaltar que o desperdício de alimentos é um grave problema no Brasil, onde cerca de 30 a 40% de alguns produtos, como verduras, folhas e frutos, são jogados fora desde a produção até a mesa. Desse modo, o planejamento adequado do volume de refeições a ser preparado nas UAN visa reduzir ou controlar o desperdício de alimentos. Além disso, campanhas de conscientização, capacitação dos colaboradores, monitoramento das atividades, padronização de processos e avaliação dos cardápios são estratégias sugeridas para minimizar o desperdício. Olá, eu sou a aluna Raika Andrade, do 2º ano de Agropecuária, e vou falar um pouquinho sobre os objetivos, métodos e resultados dos principais fatores de desperdício de alimentos em uma unidade de alimentação e nutrição. Um dos objetivos foi propor uma sistemática para análise de perdas em unidade de alimentação e nutrição, através da identificação e avaliação das falhas operacionais e de planejamento existentes. O propósito desse estudo foi quantificar e avaliar o custo da sobra limpa em 8 unidades de alimentação e nutrição de uma empresa siderúrgica de grande porte. Vale ressaltar que é bom entender os motivos do desperdício de alimentos do hospital antes do consumo e oferta. Recomendações sobre a minimização de resíduos dentro dos serviços de alimentos. Um dos métodos foram realizar estudos de caso em 3 empresas prestadoras de serviço no segmento de alimentação industrial, onde foram obtidos dados práticos para o ajuste do modelo proposto, e nesses estudos fez-se análise das perdas inerentes aos serviços de alimentação e nutrição das empresas, sempre à luz dos princípios do STP. Para a realização desse estudo aplicado, foi necessária a utilização de uma metodologia, ou seja, uma sistematização de coleta e mensuração de dados. Com isso, adquiriu-se embasamento teórico para se propor uma sistemática de identificação e mensuração das perdas e ineficiências em restaurantes industriais. Foram avaliadas também 8 unidades de alimentação e nutrição durante 5 meses. A quantificação da sobra limpa considerou as sobras e o número de refeições planejadas e servidas diariamente. As preparações foram divididas em grupos, sendo os custos obtidos a partir do valor médio dos alimentos adquiridos no mês. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre os resultados. Em relação aos resultados, concluiu-se que as perdas de desperdício de alimento são significativas e estudadas. Medidas de intervenção são propostas com o planejamento adequado das preparações, caracterização dos clientes e ações de educação nutricional. Os estudos também destacam que a importância do controle de qualidade, do uso de ingredientes pré-preparados e da conscientização dos funcionários para reduzir o desperdício. Além disso, são identificados fatores como superprodução, atitudes e hábitos do pessoal e deficiências no planejamento, educação alimentar e nutricional, e controle de qualidade como influência na geração de resíduos. Então, no entanto, é importante ressaltar que esses resultados preliminares precisam ser verificados por meio de pesquisas adicionais. Muito obrigada. Olá, meu nome é João Vitor. Agora eu vou falar sobre o desperdício de alimento no Brasil. Distribuição e consumo dos alimentos. Colheita inadequada, armazenamento deficiente, transporte precário e exigências rígidas de qualidade são alguns dos principais fatores que contribuem para o desperdício. Supermercados descartam alimentos próximos à data de vencimento,
e os consumidores também contribuem ao comprar em excesso e descartar alimentos próprios para o consumo. Essas perdas representam uma grande quantidade de perda econômica para agricultores, produtores e varejistas, além de contrastarem com a realidade de fome e insegurança alimentar de muitos brasileiros. No artigo é relatado o fato de que, no Brasil, o desperdício dos alimentos chega a 40 mil toneladas por dia e ainda não há consciência social sobre a grande quantidade de resíduos e que poderiam ser aproveitados. Então, se torna que a quantidade desperdiçada nos países seja a quantidade muito alta. Entretanto, o desperdício alimentar no Brasil também é um impacto ambiental considerável, com a geração de emissões de gases como efeito estufa e a escassez de recursos naturais. Aí temos o governo que tem adotado medidas para combater o desperdício, que são campanhas de conscientização e incentivos à doação dos alimentos. Mas é necessário que uma ação coordenada em toda a cadeia de produção e consumo seja reduzido efetivamente o desperdício alimentar. E com o fator de ter resolvido tudo isso, conclui-se que é possível construir um sistema alimentar mais justo e sustentável para o país. Olá, me chamo Mariana e hoje eu vou falar sobre o desperdício em UAN e seus impactos. O desperdício envolve perdas que variam desde os alimentos que não são utilizados até preparações prontas que não chegam a ser vendidas ou servidas e ainda as que sobram nos pratos dos clientes e têm como destino lixo. Como o percentual de sobra varia muito de UAN para UAN, admite-se como aceitáveis percentuais de até 3% de 7 a 25 gramas por pessoa, ou ainda valores baseados no próprio estabelecimento. O resto deve ser avaliado não somente do ponto de vista econômico, como também da falta de integração com o cliente. A sobra deve ser evitada durante o processo de produção, com boas práticas de fabricação, desde a recepção até o preparo. Nesse processo, o armazenamento das mercadorias é a peça fundamental do processo. O controle de desperdício deve ser monitorado também durante o preparo dos alimentos, utilizando o fator de correção, que é um índice que determina a relação entre o peso bruto e o peso líquido, e preparo da utilização. O desperdício ele ocorre principalmente quando não há planejamento adequado do volume das refeições a ser preparado. O número de comensais, o cardápio do dia, até mesmo a estação climática devem ser considerados antes de ser definida a quantidade de alimento a ser preparado, a fim de evitar sobras. Mas se a sobra de alimentos for inevitável, deve seguir rigorosamente alguns critérios técnicos, como o treinamento de equipe e monitoramento do processo de produção, de forma a poder aproveitá-la seguramente. É importante salientar que o reaproveitamento de sobras é feito com alimentos prontos não distribuídos, os quais devem ser monitorados quanto ao tempo e temperatura de armazenamento, evitando o crescimento microbiano até o... Aqui é a aluna Noemi. De acordo com os fatos mencionados neste vídeo, conclui-se que os fatores como recebimento, pré-preparo e treinamento de capacitação dos manipuladores influenciam diretamente na redução do fator de correção e dos desperdícios dos alimentos na UAN.